Estou lendo um estudo acerca do livro de Isaías, a partir do capítulo 29, do 1 ao 12. Letra D, os assírios e Jerusalém. Essa sessão combina 3 ou talvez 4 mensagens separadas dirigidas ao povo de Jerusalém. Versículos 1 a 4, 5 a 8 e 9 a 12, dos quais os versículos 11 e 12 estão em prosa e provavelmente funcionem como uma nota de rodapé. A melhor forma de compreender os 2 primeiros oráculos é que tenham sido pronunciados em festas sagradas. Os versículos 1 a 4 anunciam desgraça para Jerusalém e transmitem uma advertência do cerco imposto à cidade por Senaqueribe em 701 a.C., considerado castigo de Deus sobre o seu povo. Jerusalém é descrita como uma cidade onde acampou Davi, depois de tomá-la dos jebuseus, para contrastar com a situação presente, quando o exército do castigo de Deus vai acampar ao redor da mesma cidade. Ela também é chamada pelo nome misterioso de Ariel, mais um dos títulos enigmáticos de Isaías, confira 21:1. Um texto hebraico que parece ter tido ao menos dois significados diferentes, sendo um deles uma fornalha de altar, versículo 2, que parece caber bem o contexto aqui. Em outras palavras, Jerusalém era conhecida por seus fogos e sacrifícios no altar durante o cerco imposto por Senaqueribe. O fogo e o derramamento de sangue de outro tipo iriam caracterizar a cidade. Os versículos 5 a 8 retomam o tema do primeiro oráculo, mas agora oferecem esperança e salvação em linguagem mais prosaica. As forças de Senaqueribe não serão bem sucedidas no final, visto que Deus vai se opor a elas, e o exército assírio vai desvanecer-se como um sonho. Versículo 27 a 36, acerca do cumprimento dessa promessa. A promessa é colocada no contexto da vitória final de Deus contra todos os exércitos gentios, que muitos estudiosos creem ter sido um tema importante das cerimônias regulares de Ano Novo no Templo de Jerusalém. No comentário de Salmos 2, Jerusalém tinha trazido um enorme problema sobre si, mas Deus nunca permitiria que ela fosse eliminada. E nos dias de Isaías, ele nem permitia que ela caísse cativa da Síria. Os versículos 9 e 10, dirigidos aos falsos profetas que estavam cegos para a realidade, devem vir de um período ligeiramente anterior ao ministério de Isaías. Talvez do tempo em que Ezequias estava iniciando o seu plano de revolta contra a Síria, encorajado por conselheiros ineptos e profetas enganados. Os versículos 11 e 12 são um acréscimo profundamente sarcástico ao século dos versículos 9 e 10. Sem dúvida, estes profetas ainda estavam recebendo visões, mas tudo era um rolo lacrado. E pior, as suas revelações não revelavam coisa alguma aos que lhes davam ouvidos. Não se tem em mente aqui literalmente um rolo. Em 1 Reis 22, do 5 ao 23. Temos a descrição mais detalhada do Antigo Testamento das atividades de falsos profetas. Letra E, a certeza dos planos de Deus. 29, do 3 ao 24. Esse texto também é composto de diversos oráculos breves, originariamente não conectados. A expressão pelo avesso, versículo 16, nos apresenta algo como um tema unificador. Dois tempos, pois lemos do comportamento humano perverso
por um lado, e da transformação realizada pelo Senhor, por outro. O primeiro oráculo lembra o tema de 1:10-15, a saber, a perversidade da adoração hipócrita como castigo. Deus vai transformar a sabedoria humana em tolice e vai trazer desgraça sobre desgraça contra Jerusalém. O versículo 14 deve significar surpresas desagradáveis e não milagres de salvação. VBJ. O contexto histórico é um período imediatamente anterior à revolta de Ezequias, quando os políticos mais confiáveis de Judá foram conduzidos à loucura de conspirarem contra a Síria junto com o Egito. O oráculo seguinte é uma alusão a essas intrigas secretas com o Egito que foram realizadas sem o conhecimento de Isaías. Ele interpreta isso como esconder seus planos do Senhor. Essa loucura é evidente, é equivalente a acusar o Criador de falta de sabedoria e compreensão. Versículo 17, porventura. Não, o versículo 17 prenuncia uma transformação, mas não se tem certeza se isso deve significar a consolação ou o contrário, a fertilidade miraculosa. Provavelmente devemos interpretar o versículo em conjunto com o que o precede e entendê-lo como a iminente e destruidora invasão da palavra realizada pelos assírios via Líbano. Os versículos 18 e 25 mudam o tom de juízo para esperança, olhando além dos ataques assírios e enxergando um futuro melhor quando Deus vai reverter o presente quadro. Os oprimidos se alegrarão, enquanto os opressores serão removidos de cena. Embora a promessa seja geral, a advertência implícita do versículo 21 se aplicava com intensidade especial aos juízos injustos de Judá. É difícil encontrar o exato plano de fundo histórico dos versículos 22. Esse oráculo também promete transformação, dessa vez para Israel e não para Judá. Os versículos 23 talvez seja uma alusão à deportação do reino do norte realizada pela Síria após a queda de Samaria. O versículo 24 indica claramente que Isaías estava muito insatisfeito com as atitudes de Samaria dos seus tempos, Samaria dos seus dias. Não está claro porque Abraão é mencionado, nem o que significa a sua redenção. Pode ser uma referência ao fato de que Deus o tinha trazido da distante Mesopotâmia para Canaã. Isso teria significado relevância especial e de fato o versículo 23 alude às deportações assírias de cidades de Israel da Palestina para diversos lugares da Mesopotâmia. Essa palavra até hebraica, traduzida por redimir, padá, redimir, que é padá, né? Normalmente significa resgatar com frequência e por um preço. O paralelo mais próximo desse texto é 1 Reis 1:29. Letra F. A insensatez dos planos humanos. 30 do 1 ao 17. Quando oráculos relacionados ao período da revolta de Ezequias contra a Síria são combinados aqui os versículos 1 a 5, 6, 7, 8 a 14 e 15.
Os primeiros dois são protestos contra a política de buscar ajuda do Egito contra os assírios. Até mesmo Acabe havia mostrado disposição de consultar profetas de Javé antes de iniciar uma campanha potencialmente desastrosa. 1 Reis 22. Mas evidentemente os conselheiros de Ezequias se esforçaram em não dar ouvidos às palavras do Senhor por meio dos seus verdadeiros profetas. A expressão fazem acordo sem minha aprovação provavelmente significa uma ação secreta. 29:15. É uma frase incomum que parece ser uma metáfora oriunda do trabalho de tecer redes. O Egito por diversas vezes havia deixado de dar a ajuda militar prometida aos seus protegidos, mas uma nova dinastia lá que havia expandido as fronteiras e o tamanho do país. Talvez tenha inspirado nova confiança na sua capacidade de cumprir as promessas. Isaías continua pensando corretamente como os eventos logo demonstraram que o socorro do Egito é totalmente inútil. Versículo 7. Os dois oráculos têm o mesmo propósito, mas o segundo é mais poético e repleto de alusões do que o primeiro, sem dúvida. A intenção era atrair mais a atenção de um público rebelde. O título, versículo 6, é mais um entre os títulos enigmáticos 21:1, explicado pelo restante do versículo. Os enviados de Judá são retratados como fazendo uma jornada árdua através do Negueb. Para manter o segredo, evitam a estrada costeira principal até o Egito, carregados de suborno. Vê comentário de 14:24 acerca das serpentes velozes. Mas a jornada cara e perigosa é vã, pois o Egito é um verdadeiro monstro de poder caótico, mas que não alcança nada. Rabi, no hebraico, era um monstro que foi derrotado por Baal, de acordo com as crenças cananeias. O nome é também aplicado ao Egito em Salmos 87:4 e talvez no caso é Salmos 87:4 e talvez em Isaías 51:9-10. No terceiro oráculo, versículo 8-14, o profeta concentra o seu ataque em pessoas, como os conselheiros de Isaías que fecharam seus ouvidos à palavra de Deus por meio dos profetas. Esta mensagem no versículo 12 pode significar advertências proféticas em geral. Ele castiga a atitude deles em relação aos profetas no versículos 11 e 12. Como em 28:15, Isaías está colocando as palavras e que eles na verdade queriam dizer e não o que de fato disseram. Mas a palavra de Deus não é evitada ou derrubada tão facilmente. O castigo certamente virá tão repentinamente como desaba um muro, tão irreversivelmente como o esmagado que um vaso de barro. Versículo 13 e 14. A certeza com que a palavra de Deus se torna realidade é simbolizada na instrução de seu registrar o oráculo. Versículo 8. Se a palavra livro, rolo, em algumas versões, deve no contexto ser reduzida por
inscrição Neb. É fato histórico que o oráculo e seu cumprimento permanece como testemunho eterno no livro. O quarto oráculo tem características mais gerais, mas é particularmente adequado como condenação das tentativas desesperadas de Judá de conseguir apoio militar sobre o militar dos egípcios contra Senaqueribe como predição da rapidez e eficiência da invasão assíria. O retrato de Judá no isolamento, abandonado por seus aliados, é especialmente vívido e convincente. Letra A, a promessa da libertação 30, 18 a 33. Esse trecho pode ser tratado como uma unidade que se divide em duas seções naturais, que talvez originariamente estivessem separados. Os versículos 16 a 19 a 26. Os versículos 19 e 26 estão em prosa, mas os versículos 29 e 33 aparentemente está em poesia. O versículo 18 está em forma de poesia e serve como ilustração das advertências. Dos versículos 1 a 17 para o consolo e a esperança desse trecho. Essa súbita mudança de tom é típica de grande parte O versículo 18 sugere que exatamente o isolamento desesperado de Judá em face dos ataques assírios que produz mudança de circunstâncias e a mudança da mensagem divina. Até aqui não mais resume as intenções vívidas para como a Assíria. Está claro que a promessa imediata era o livramento de Judá do exército assírio, mas a profecia vê muito além e enxerga a época dourada. Versículo 23 a 26. Com uma terra significada miraculosamente e muito produtiva em Israel. O cumprimento da primeira profecia deve ser a prova do cumprimento posterior da segunda. Os versículos 19 e 22, embora preditivos, ainda transmitem um retrato bem realista da situação presente. O povo de Judá ainda não está preparado para chorar diante do Senhor, nem apesar de sua dieta de prisão mesmo. 1 Reis 22, 27, que pode significar condições de cerco, e eles continuam idólatras, mas virá o dia em que eles reconhecerão Javé como seu verdadeiro mestre e estarão preparados para seguir a sua orientação por meio dos mestres que ele enviar. Os versículos 23 podem sugerir que de fato do oráculo Deus havia encurvado uma medida de fome seca, mas o versículo 26 parece inteiramente figurado. O oráculo final do capítulo 27 ao 33 recorre à linguagem da adoração. Aliás, o versículo 27 e 28
parecem pertencer a um hino ao hino do templo, seja da autoria de Isaías, seja citado por ele, que dirige a atenção para a vida de Javé de longa, para libertar seu povo a derrotar as nações dos gentios. Salmos 2 e Abacuque 3. O nome do Senhor significa a realidade tangível de sua presença. Em alguns trechos do Antigo Testamento, como este, 59:19, os versículos 29 a 30 são expressos de linguagem de uma festa sagrada, provavelmente a Páscoa, quando a visita majestosa em seu povo no Monte Sinai era celebrada e lembrada. Êxodos 19:16. No Monte Sinai, Deus havia visitado Israel com amor, mas nessa ocasião, enquanto em Jerusalém, a festa é celebrada com tamboris e harpas. Deus vai visitar a Síria com castigo, pois ela não é mais a vara do Senhor, como em 19:10, mas é castigada por ela. O versículo final 33 anuncia abertamente a derrota do rei assírio, mas a sua linguagem idiota, sua linguagem adota um jogo de palavras acerca de outro tema cultural, que desta vez não é a verdadeira adoração no Monte Sião, mas adoração idólatra em Tofete, próximo de Jerusalém, em que as crianças eram queimadas em sacrifício ao deus Moloque, estritamente Meleque. A NVI traz aqui o rei. Confira Jeremias 7:33. Acasias foi um rei que sacrificou seu filho neste ritual repugnante. 2 Reis 16:3. A proteção divina pode para Jerusalém, 31, do 1 ao 9. Esse capítulo forma o clímax apropriado para a pregação registrada por Isaías nas circunstâncias da revolta de Ezequias contra a Síria. Dois oráculos são aqui combinados. O primeiro anunciando desgraça sobre o conselho pro Egito e o segundo prometendo a Jerusalém o livramento dos invasores assírios. O último oráculo inclui um apelo a que os israelitas voltem a Deus. O primeiro oráculo, versículo 1 ao 3, contrasta o poder e a sabedoria do Egito com o poder e a sabedoria de Deus. De quem o partido pró-Egito decidiu não buscar ajuda. Esses conselheiros naturalmente esperavam que o exército egípcio levaria a Síria ao desastre. Isaías responde que as forças egípcias estão longe de serem invencíveis e prediz que Deus vai trazer a desgraça sobre eles e sobre seus aliados. O oráculo que promete a salvação para Jerusalém, versículo 4 e 5, e o desastre para a Síria, versículo 8 e 9, começa com dois símiles vívidos.
porém assustadores. Os dois ressaltam que Deus não vai abandonar o Monte Sião, assim como um leão não deixa a sua presa conquistada com tanta luta, nem a ave mãe abandona os seus filhotes. É Javé e não um exército humano, certamente não é um exército egípcio, que vai derrotar a Síria. A fortaleza dos assírios talvez seja uma alusão ao seu rei Senaqueribe. O oráculo termina com uma referência ao fogo do altar no templo, fazendo dele um símbolo da fornalha da ira de Deus contra a Síria. Os oráculos, portanto, têm tanto advertências quanto promessas a Jerusalém. O apelo, versículo 6 e 7, é feito à nação toda e provavelmente pode ser datado do período depois de 701 a.C., quando, apesar do destaque sofrido pelo exército de Senaqueribe, tanto Judá quanto Israel estavam firmemente presos nas garras dos assírios. O profeta agora lembra a palavra de Deus de que a Assíria, e não apenas um exército assírio, cairá, mas Deus está esperando o momento certo. Em virtude dos pecados de Israel e de Jerusalém, sua rebeldia e idolatria. Assim, o capítulo dá um bom exemplo da forma em que os oráculos do Senhor eram usados e reutilizados em circunstâncias que mudavam, encontrando mais cumprimentos do que somente um, e também mostra como o cerne da mensagem do profeta era basicamente um apelo. Letra J, o fruto da justiça, 32, 1 ao 20. O capítulo se divide naturalmente em 3 seções, versículo 1 a 8, 9 a 14 e 15 a 20. As primeiras duas originariamente eram independentes, mas a terceira foi escrita para ser uma continuação da segunda. O primeiro oráculo é de esperança, o segundo de advertência e repreensão, e a terceira seção volta ao tom de esperança. Assim como uma unidade, então quer dizer o primeiro, de esperança aqui. Primeiro oráculo de esperança, o segundo de advertência e repreensão, e a terceira seção volta ao tom da esperança, que é o primeiro. Assim como uma unidade, o capítulo é de esperança e alegria, embora inclua uma advertência, e o efeito geral é tanto de conforto quanto de desafio. Os versículos 1 a 8 podem ser interpretados de duas formas. Quando proferidos originariamente como palavras faladas, muito provavelmente na ascensão de Ezequias como rei de Judá, eram um apelo. Todo novo rei e os seus príncipes deveriam ter como alvo governar com justiça. Se demonstrassem que estavam dispostos a vir à altura dessa responsabilidade, proveriam todos os benefícios para os seus cidadãos, e ao mesmo restringiriam o mal na sociedade. Versículos 4 a 8. Os primeiros versículos poderiam ser facilmente traduzidos por se um rei reina com justiça, então cada um vai. Mas nem mesmo Ezequias viveu à altura desses elevados padrões estabelecidos, e o seu sucessor, Manassés, foi um dos piores reis de Judá que Judá teve em toda a sua história. Assim como parte da profecia concluída e escrita, o oráculo indubitavelmente assume uma função messiânica, reforçando 967. O texto assim proporciona esperança para tempos ruins, embora nunca perdesse o seu apelo e desafio a cada governante e certamente a cada malfeitor. A seção final, versículo 15 e 20, indica que o para sempre, em algumas versões, ARA, e a RC traz eternamente, do versículo 14, na NVI após Covis, tem um limite, assim um tempo de desastre para Judá, embora de longa duração, não seria permanente. A providência de Deus prevê que, a certa altura, as condições de completa paz e maravilhosa prosperidade vão abençoar o seu povo, e até mesmo o reino animal vai se beneficiar disso. Entretanto, como tantas vezes em Isaías, o tema mais proeminente não é nem paz nem prosperidade, mas justiça.
O trecho também ressalta que nenhum rei humano vai inaugurar essa era milenar. O agente da bênção vai ser o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, a ação do Espírito existe principalmente para capacitar os líderes de Israel e inspirar os porta-vozes proféticos. Juízes 6:34, 2 Samuel 23:2, etc. Mas aqui o Espírito deve ser derramado sobre nós, isto é, sobre todo o povo de Deus. Nessa sessão de esperança e bênção, o versículo 19 parece estranhamente fora de lugar, com a sua mensagem óbvia de destruição. As primeiras duas palavras do texto hebraico são incertas, e a Neb dá uma interpretação atraente desse versículo. Estará fresco nas encostas das florestas então, e as cidades estarão em paz na planície. Versões com essa conotação se encaixam melhor no contexto. Um hino de ação de graças, 33, do 1 ao 24. Há muitos ecos dos salmos neste capítulo, alistados por Kaiser, e muitos comentaristas concordam que ele foi escrito como um hino para ser usado na adoração do templo. A data e a autoria têm sido mais debatidas, mas a libertação miraculosa das mãos de Senaqueribe em 701 a.C. pode bem ter ocasionado este salmo de gratidão. O destruidor do versículo 1, então, é ou o próprio Senaqueribe, ou mais provavelmente os assírios em geral. O salmo começa com um ai pronunciado contra o inimigo e prossegue com a oferta de oração e louvor ao Senhor exaltado, versículo 2 a 6. Esses temas eram as fontes gêmeas do consolo e da gratidão de Judá. Nesse contexto, o temor do Senhor denota a adoração a Javé em Jerusalém, considerado a chave do tesouro que ele dá ao seu povo. Os versículos 7 lembram do estilo de um lamento, a situação desesperadora que o inimigo havia causado. E o versículo 9 é uma referência às várias regiões afetadas pelo exército invasor. O versículo 10 nos apresentam a resposta que Deus tinha dado ao seu povo atordoado. Os versículos 11 e 12 são dirigidos ao inimigo. Então, no versículo 13, Deus desafia o restante da humanidade a reconhecer o que ele fez por Judá. Nos versículos 14, o tema central de Isaías aparece novamente: a justiça. Todo o povo de Judá deve a Deus gratidão pelo livramento, mas nem todos de forma alguma são